O que há aí de absolutamente absurdo, Diego, é o seguinte: olha o que virou a direita brasileira. Cadê a direita democrática? A direita, e ao invés de usar o 8 de janeiro para se livrar do bolsonarismo, dizer assim: olha, até aqui nós fomos com vocês, a partir daqui não dá mais. E construindo uma alternativa ao longo desses anos de mandato de Lula, não. Resolveu entrar no negacionismo dos Bolsonaro, dizer, aquilo não foi. Primeiro não fomos nós, eram infiltrados. Depois não eram mais infiltrados, eram os pobres coitados, senhorinhas da Bíblia e do não sei o quê. Depois a culpa seria do governo que teria deixado acontecer. Depois, aí, diante das evidências de golpe, não, golpe, cadê a prova do golpe? Diante da prova, pergunta cadê a prova. Então, ao invés de criar uma alternativa, ficou refém da leitura que os bolsonaros e que o Bolsonaro achava conveniente fazer. Os mercados, a turma do mercado financeiro, uma parte do empresariado, do colunismo conservador, viu em Tarcísio o homem da transição. Uma coisa engraçadíssima, que seria o nome contra a polarização. Para ser um nome contra a polarização, esse termo imbecil, que eu não adoto, a não ser para esculhambar, teria de ser alguém que fosse, então, quando menos, o meio do caminho entre Lula e Bolsonaro. E olha que o Bolsonaro é de extrema-direita, mas o Lula não é de extrema-esquerda. Mas o Tarcísio não é esse cara. Ele é um bolsonarista. Ele é um bolsonarista, ele não é o meio do caminho, ele não é a negação do golpe. Ele subiu em palanque para defender a anistia. Para golpista. Isso faz dele um cara. A cada vez que eu leio que o Tarcísio é de centro-direita, eu fico encantado, porque eu sou tentado quase assim, a ligar para a pessoa e dizer: me esclarece aqui, só para eu entender, por onde passa o seu raciocínio? O que é que faz do Tarcísio um centro-direitista? Por que ele é de centro-direita? Quais são os valores que o tornam de centro-direita? Quais são as práticas que o tornam de centro-direita? O fato dele ter um discurso mais arranjado e uma concordância melhor do que a do Bolsonaro, e de pronunciar as palavras até o fim, e de não engrolar vocábulos incompreensíveis, isso o torna de centro-direita? Cadê a centro-direita nessa história? Hã? Porque aí a gente fica um pouco mergulhado numa gigantesca bagunça teórica, né? Que é o caminho, um bom caminho também para que grandes bobagens se façam. Né? Ele não é de centro-direita, ele é de extrema-direita, mas ele não é da família, esse é o ponto. Porque a direita brasileira não tomou a decisão, assim como os mercados não tomaram, de se desligar do bolsonarismo. Ao contrário, decidiram ficar reféns do bolsonarismo. Hã? Essa reação dos mercados na sexta-feira, a bolsa despenca, a dólar sobe, não sei o quê, é porque assim, Tarcísio é que vai nos salvar do quê? Vai salvar do quê? Vai nos salvar do lulismo, mas o lulismo significa a beira do abismo? Mas se o Tarcísio fizer a política do Bolsonaro como ele promete, isso é, de fato, uma saída interessante, não é? Mas essa direita não criou essa alternativa. Não tem. Hã?
E é engraçado quando você diz assim: ah, o Lula não há ninguém, não há alternativas de esquerda que surjam. E a direita? Quem é a alternativa à direita? Ah, é o Tarcísio, é o Ratinho, é não sei o quê. Mas eles têm coragem de falar assim: meu negócio é democracia, eu não condescendo com nenhuma forma de golpe. Não, ao contrário, são todos negacionistas. Ou não são? Eles todos não negam que o golpe tenha existido? Que a tentativa de golpe tenha existido? Todos eles. Não existiu a tentativa de golpe? Tudo aquilo foi uma fantasia? Tudo aquilo foi uma ilusão? E aí, a candidatura sai, né? Sai, se anuncia na sexta-feira, candidato. Tá. No outro dia sai a pesquisa Datafolha. Anterior, o campo foi entre 2 e 4 e o anúncio foi no dia 5, né? Anterior, portanto, ao anúncio. De qualquer modo, Lula, Flávio, 51 a 36 por Lula. Tarcísio, Lula, 47 e 42 por Lula. Lula com Ratinho, 47 e 41 Lula. Eduardo, Lula, 52 e 35. Lula, Michele, 50 a 39 por Lula. Ou seja, o Lula ganha de todos, mas é claro que a diferença com o Flávio é de 15 pontos, a diferença com o Eduardo também é de 15 pontos, a diferença com o Tarcísio é de 5, a diferença com o Ratinho é de 6. E aí isso cria, assim, uma coisa... olha, e imediatamente, praticamente na sequência, o Flávio diz, não, eu estou aí para conversar. Não? De qualquer modo, o clima para eles não é o melhor possível. 54% acham que o Bolsonaro realmente tentou fugir, só 33% acham que foi um surto, 54% acha a prisão justa, 40% injusta. Onde ele deve ficar preso? 34%, acho que em casa, mas 59% acho que deve ser numa instituição prisional. Só varia o local. Ou prisão comum, ou unidade policial, ou uma unidade militar. Né? 57% acham justas as prisões dos militares. Então, não é assim, existe uma indisposição também, ainda a rejeição do Lula é de 44%, sim, mas ao bolsonarismo como todo ela é muito grande. E cumpriria, então, que houvesse um candidato de direita que representasse alguma forma de alternativa. Mas não há. Não é o Tarcísio esse cara. Até agora não é. O próprio Kassab andou comentando isso aí numa das palestras ao mercado financeiro. Disse, não, Tarcísio errou. Tarcísio não pode ser o candidato da extrema-direita. Ele tem que ser o candidato da centro-direita. Bom, mas ele teria de fingir para isso. Ele teria de fingir um centrismo que ele não tem e que ele não demonstra, de maneira nenhuma. Onde está o Tarcísio centrista? Cadê? Que ato? Que valor? Ele é centrista o quê? Com as escolas cívico-militares? Ele é centrista com a política de segurança pública dele, o DERIT? Ele é centrista quando defendeu que as facções fossem transformadas em grupos terroristas? Ele é centrista quando na PL antifacção resolveram fazer uma blindagem vergonhosa que era política, na verdade? Onde está o centro? Na economia? Não, na economia, insisto, está à direita de Bolsonaro. Hã? Então, essa pantomima envolvendo Flávio, que tem um pouco um ar meio, tem uma coisa meio vaudeville, né? Evidencia essa direita sem eira nem beira também. Ela não tem valor nenhum que não seja ser reativa ao lulismo. E por mais que o governo possa cometer erros aqui e ali, que haja erros e que muitos vejam erros graves, etc., aquilo que a direita aponta como erros do governo, no mais das vezes, isso que eles apontam diz respeito a acertos que têm a ver com ganho real de salário, diminuição de desigualdade, queda do desemprego, né? Hoje tem um índice recorde de desemprego.
né? Baixo, né? É, então, você nota que falta um eixo, né? Falta que eles tentem se entender e que hajam. E não há, não há. Eles são faz-se profissão de fé no antilulismo, no antigovernismo. E não importando o tamanho da crise que isso possa gerar. Por quê? O que o Bolsonaro quer, de verdade, é fazer a maioria no Senado para empichar ministros do Supremo. É isso que ele quer, é isso que ele prega, é isso que ele defende. Tem um vídeo que eu mandei aí de um dos comícios golpistas aqui em São Paulo, em que ele fala: me deem metade do Congresso e o resto eu resolvo. Coloca o vídeo aí. Alô? O pessoal está posicionando aqui. Vai rodar agora. Vamos lá. Se vocês me derem, por ocasião das eleições do ano que vem, 50% da Câmara e 50% do Senado, eu mudo o destino do Brasil. Se vocês me derem isso, não interessa onde esteja, aqui ou no além, quem assumir a liderança vai mandar mais que o presidente da República. Com essa maioria, nós elegeremos o nosso presidente da Câmara, o nosso presidente do Senado, o nosso presidente do Congresso Nacional, a maioria das comissões de peso no Senado e na Câmara. Aí. Então você note que não é a presidência da República necessariamente o alvo. E o Eduardo foi explícito já. Eu escrevi o primeiro artigo sobre isso, neste glorioso UOL, foi no dia 7 de julho, que eu até comparava o Tarcísio a um Frankenstein, né? Uma figura construída, e aí o criador e a criatura começam a ter problemas, né? No maravilhoso livro da Mary Shelley. E eu disse, é isso, e, portanto, ao bolsonarismo raiz mesmo, uma eventual derrota também pode ser vitória. E o Eduardo foi explícito a respeito disso. Foi explícito. Né? Se eles vão resistir, eu não sei, porque a pressão é muito grande. A pressão, inclusive, dos chefões do Centrão. A candidatura do Flávio, o anúncio da candidatura, o Valdemar reagiu assim como quem chupou um cabo velho do guarda-chuva, né, com a mesma excitação. O Rueda chegou a ser hostil, né, do União Brasil, dizendo que a polarização não interessa a ninguém, a velha tese coincide com o colunismo conservador, de que o Tarcísio não é de direita, né? Seria um centrista. A oposição e tal. O presidente do Republicanos disse, olha, eu nem fui avisado. Né? Então, coisa meio assim, ninguém se entusiasmou muito. Alguns acham, isso pode abrir espaço para outros candidatos de direita. Eu quero ver um candidato de direita, Tarcísio nem pensar, quero ver um candidato de direita se lançar contra o Bolsonaro. Acho bem difícil. Acho bem difícil. Né? E a família, veja, embora o Flávio se coloque como um negociante moderado, nós sabemos que essa moderação é muito relativa. Deu uma entrevista à Folha e, indagado qual era a condição para o pai apoiar alguém, disse, não, é que a pessoa prometa o indulto. E aí ele diz, e se o Supremo disser que esse indulto é inconstitucional, tomara que não aconteça, eu não vejo outra saída que não seja o uso da força. Isso mesmo moderado, hein? Mesmo moderado.
Agora, que a direita não tenha conseguido se descolar disso é uma coisa realmente muito impressionante, né? E aí, nesse sentido, tem um trocinho engraçado até, né, que o Carlos, comentando a reação ruim, eu mandei o vídeo aí, o Carlos, comentando a reação ruim dos mercados ao irmão, deu uma declaração que ficaria bem na boca, assim, sei lá. As pessoas talvez tenham se acostumado a ver declarações dessa natureza na boca da esquerda do PSOL. Pegando o PSOL, que já é um partido de esquerda, vamos dividir o PSOL em facções e, digamos assim, a extrema esquerda do PSOL poderia ter dito isso que o Carlos disse sobre os mercados. Olha que fofinho, vai, oi. O mercado deu sinais de que não gostou muito da indicação. O que você pode dizer para esse público? O mercado está muito bem, né? 15%, mais de 15%, quase 15% ou mais de 15% de juros. E quando você traz algum nome em que possa reduzir essa margem de lucro, é lógico que o mercado fica preocupado. Não está preocupado com o dinheiro, não está preocupado com tudo. Viu? O esquerdista, Carlos, né? Quando você indica o nome de alguém que vai reduzir o lucro do mercado financeiro, você imagina isso dito, sei lá, por um petista que fosse importante, que fosse muito próximo do presidente Lula, e, no entanto, o bolsonarismo é considerado mais mercadista, né, claro, do que os petistas, né? Flávio tem uma candidatura difícil de carregar? Tem, mas o bolsonarismo fez essa escolha e seus prepostos também, né? Porque, vamos lá, nós estamos a um passo de resolver o problema tarifário com os Estados Unidos. Hoje, as sobretarifas atingem apenas 22% do valor das exportações para os Estados Unidos. Reinaldo, só para avisar, aqueles Oi. vídeos que estavam pendentes da liberação, conseguimos aqui. Se quiser chamar... Ótimo. Já vemos. Então, vamos lá. Nós temos só a sobretarifa pegando 22% apenas do total de exportações para os Estados Unidos. E o Brasil já está exportando mais no conjunto, mesmo com as tarifas. E estamos prestes a resolver esse problema. Só que a gente tem esse Flávio, e esse Flávio é o Bolsonaro, e esse Flávio é o bolsonarismo, numa entrevista que ele deu à CNN, dizendo o que ele achava que tinha de fazer com os Estados Unidos. Vamos colocar aí o Flávio falando que comparou com o negócio da bomba atômica e disse que o Brasil não tem outra saída que não seja ceder ao Trump. Como é que sai dessa enrascada agora? A gente vai continuar com o nosso orgulho, né? Somos brasileiros, todos nós temos orgulho de ser brasileiros. Mas como é que resolve essa situação? Se você olhar para a Segunda Guerra Mundial, o que os Estados Unidos fez com o Japão? Lança uma bomba atômica em Hiroshima para demonstrar força. Qual foi a reação do Japão naquela época? Falou, olha, nós aqui somos patriotas, isso é uma interferência dos Estados Unidos aqui no nosso país, vamos resistir, fora Yankees. Qual foi a consequência 3 dias depois? Uma segunda bomba atômica em Nagasaki, para aí depois, sim, haver, no dia 16 de agosto de 1945, portanto, 2 semanas depois da primeira bomba, haver uma rendição formal por parte do Japão. E as datas estão um pouquinho erradas, mas tudo muito próximo, não vou nem entrar nessas minudências. Agora, o que nós temos um cara que se candidata e que disse, não, o papel do Brasil é ceder aos Estados Unidos. O Brasil não cedeu, o Brasil negociou e o Brasil vai sair vitorioso desse embate. O mundo inteiro já apontou isso. E tem a entrevista dada à Folha, acho que já pode colocar o primeiro e o segundo vídeos até em sequência, em que ele diz o indulto é o preço para o Bolsonaro apoiar alguém, então ali ele já falava em preço,
E na sequência ele diz, e se o Supremo disser que é inconstitucional? Ele diz, a gente usa força contra o Supremo. Insisto, a direita brasileira não conseguiu se descolar desta miséria, rapaz. O golpismo não acabou. Ou isso não é golpista? Solta aí. Muito além disso, né? Eu acho que a condição para o Bolsonaro apoiar, se não tiver uma anistia, por isso estou falando, que a anistia é o remédio, é a saída honrosa para todo mundo neste momento ainda dá para fazer. Porque, vamos supor, aconteceu essa maluquice aí de condenar o Bolsonaro. Ele está inelegível, não vai disputar a eleição, ele vai ter que apoiar alguém. Ele não só vai querer apoiar alguém, né, que banque a anistia, ou que banque um indulto, como você falou, eu não sei qual seria o instrumento, né, a ser utilizado, mas que eles fossem cumpridos. Né, porque a gente tem que fazer uma análise de cenário também, que numa hipótese do presidente da República dar um indulto para o Bolsonaro, o PT vai entrar com um habeas corpus aqui no Supremo e é inconstitucional esse indulto, como o Supremo já fez. Então vai ter que ser alguém na presidência da República que tenha um comprometimento, eu não sei de que forma, de que isso seja cumprido. Então, é uma hipótese muito ruim, porque a gente está falando de possibilidade de força, de uso da força. A gente está falando de possibilidade de interferência direta entre os poderes. É tudo que ninguém quer. E eu não estou falando aqui, pelo amor de Deus, não estou fazendo tom de ameaça, eu estou fazendo uma análise de cenário, que é algo real que pode acontecer ou não pode. Então, o Bolsonaro apoia alguém, esse candidato se elege, dá um indulto ou faz a composição aqui com o Congresso Nacional para aprovar uma anistia, 2, 3 meses isso está concretizado, aí vem o Supremo falando inconstitucional, volta todo mundo para a cadeia. Não dá. Isso não dá. Certamente o candidato que o presidente Bolsonaro vai apoiar vai ter que ter esse compromisso, sim. E eu gosto do seguinte, viu, Diego? Ninguém quer. Ninguém quer. Mas... E são eles, né? É o compromisso com a crise permanente. Mas haveria um indulto? Tem a entrevista, para a gente encerrar esse capítulo e mudar o tema, né? Tem a entrevista do Tarcísio para o Diário do Grande ABC, em que ele diz, o indulto seria meu primeiro ato, que ele sabe inconstitucional, que seria considerado inconstitucional, e aí diz o Flávio, mas aí a gente atropela. Fala, Tarcísio, vai, bonitão. O Congresso tem total capacidade, e aí é um julgamento da maioria, de deliberar sobre isso. Agora, eu entendo que os presidentes da Casa têm que submeter isso à vontade do plenário, né? E não pode ter interferência de outro poder. Então é um pouco o que a gente defende. O que o senhor pensa do Instituto do Indulto, governador? Se o senhor fosse presidente, o senhor concederia? Na hora. O primeiro ato seria esse. Porque eu acho que tudo isso que está acontecendo é absolutamente desarrazoado. Esse é o que dizem ser do bolsonarismo moderado de centro-direita, né? Eu queria saber o que há de centro aí. Eu sei o que há de extrema-direita.